subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A sobrevivência em tempos de crise. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar todos os professores que têm acesso a esta programação especial que é feita especialmente para vocês. E de um modo especial ao professor de escola dominical, que terá diante de si não apenas a sua classe de escola dominical, mas também a lição deste domingo. E nós estamos iniciando no primeiro domingo com uma temática toda especial. Durante todo esse trimestre, estas lições demonstram para todos nós a soberania de Deus operando num mundo que está em crise. E, objetivamente, nós entendemos que a palavra crise, que ela vem do latim crisis, ela pode significar, às vezes, o agravamento de uma doença grave, emocional ou mental, mas figurativamente, ela pode ser a manifestação repentina de alguma coisa desagradável. Pode atribuir-se, às vezes, a um estado de incerteza que domina o coração e a mente das pessoas que estão envolvidas em algum tipo de crise. O mundo está em crise. E para essa situação, há um Deus que age poderosamente para deter a crise, para amenizá-la, e mediante a sua infinita justiça e misericórdia. Nossa lição de hoje, o professor terá diante de si esse tema que é a sobrevivência em tempos de crise. A sua leitura dominical para a classe se encontra lá no livro de Abacuque, no capítulo 1. E neste capítulo, Abacuque, o profeta, se depara com uma grande crise moral, espiritual, econômica na vida do povo de Israel. E é exatamente disso que nós queremos dar destaque hoje, em especial para a sua classe. Queiramos ou não, você tem diante da sua classe de escola dominical pessoas que estão vivendo ou vivenciando crises que estão ao seu redor, porque a crise é uma realidade. É bom passarmos para os nossos alunos a ideia de que Deus criou um mundo perfeito. Deus não criou um mundo com imperfeições, com crises. Ele criou um mundo perfeito. E para esse mundo perfeito ele colocou um homem, uma criatura especial, diferenciada de todo o resto da criação do mundo animal, por exemplo. Deus deu ao homem um elemento moral e espiritual, representados pela sua alma e pelo seu espírito, que o tornam até mesmo parecido com Deus, em termos de personalidade e em termos também de sentimentos e de espiritualidade. E este ser especial, criado por Deus, o homem, foi-lhe outorgado a condição de ser o grande governador na face da terra. Porém, o homem se deixou enganar pelo pecado. E pelo pecado, a sua vida mudou completamente. O homem se submeteu a uma maldição do pecado na sua vida, juntamente com a sua mulher Eva, e então as crises começaram. Porque o pecado deformou a raça humana. O pecado afetou de um modo terrível toda a vida do homem, sua vida moral, sua vida espiritual, sua vida física. E a partir de então, as crises começaram. Trazendo para a realidade de hoje, você poderá dizer à sua classe de escola dominical que nós vivemos
numa sociedade que está em crise. Desde a queda, os males e as crises vêm assolando a terra até aos dias atuais. A nossa esperança é exatamente a esperança da glória, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que um dia vai interferir nesse estado caótico em que nós vivemos hoje, onde apostasia, problemas de ordem moral, problemas de ordem física, tornando a humanidade doente na mente, nas emoções, no corpo físico, e tudo isto vem provar para nós exatamente de que nesse tempo de crise temos um Deus, o Deus de toda provisão. E o Deus de toda provisão é aquele que se identifica conosco como o Jeová Jireh, aquele que provê todas as nossas necessidades. E é isso que você precisa passar para os seus alunos, que as crises são inevitáveis, mas o Deus de toda provisão, Ele provê as nossas necessidades, Ele provê as soluções que precisamos para a nossa vida cotidiana. Ao falarmos do Deus de toda provisão, que é o tema geral para toda a revista de Escola Dominical, nas 13 lições, nós vamos nos deparar com vários personagens bíblicos que passaram por crises, em família, em governos, crises pessoais, mas o Deus de toda provisão é aquele Deus a quem servimos. Não é um Deus quebra galho, não é um Deus que age mais ou menos, é um Deus que tem o poder de agir poderosamente. E esse Deus é o que eu trato no meu livro, o livro Deus de Toda Provisão, que é o livro que acompanha todo o trimestre de Escola Dominical para os professores. E logo no primeiro capítulo, nós procuramos identificar quem é esse Deus. Em primeiro lugar, você pode dizer aos seus alunos que ele é o Deus cognoscível. Ora, esta palavra a gente vai entender como aquele Deus que se faz conhecido. E dos vários atributos naturais desse Deus, ele é aquele que não é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É o que está escrito em Atos 17, 25, numa das grandes mensagens do apóstolo São Paulo. Em outras palavras, ele existe por si mesmo e não depende de fonte alguma para existir. Por isso, a palavra cognoscível significa aquilo ou aquele que pode ser conhecido. E o nosso Deus pode ser conhecido, porque ele se identifica conosco. Mas ele não é apenas o Deus cognoscível. Ele é aquele Deus que se revela por vários modos. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ele é aquele Deus eterno, invisível, poderoso, vivo, que utiliza situações e circunstâncias históricas para demonstrar pessoalmente o seu poder. E como é que ele faz isso? Ele faz através de nomes e títulos que a Bíblia revela acerca desse Deus. Porque ele não é uma coisa, ele não é uma ideia, ele não é um mero conceito cultural religioso. Ele é um Deus pessoal. E quando definimos personalidade para Deus, estamos dizendo que a personalidade é a soma de todas as propriedades e qualidades que caracterizam a existência pessoal de alguém, e no caso, de Deus. Por isso, quando atribuímos personalidade a Deus, estamos falando de algo que faz parte da sua natureza. Porque ele é um Deus pessoal, e isto é muito importante para nós. Por isso, reconheça esse Deus na sua vida. A Bíblia apresenta vários títulos, vários nomes, como Elohim, Eloá, El Shaddai, El Elyon, El Olam.
E poderíamos outros nomes, outras combinações interessantes, como Jeová Jirê, que é o Senhor que proverá. Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara e que cura. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E assim por diante, outros e outros nomes. Mas o que mais se identifica com esta lição de hoje é o Senhor proverá. Jeová Jirê. O Deus de Israel não é outro Deus, senão o Deus dos cristãos. Por isso, nós servimos a esse Deus maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, que provê todas as nossas necessidades. E é isso que você pode passar para os seus alunos num tempo de tantas crises. Já já vamos nos encontrar para a semana seguinte com a próxima aula. E a próxima aula terá um tema bastante interessante, ainda falando de crises, de um modo especial, porque nós falamos objetivamente da provisão de Deus em tempos difíceis. Se na primeira aula nós procuramos identificar quem é esse Deus e destacar rapidamente algumas crises, nesta segunda lição nós vamos ver como é que esse Deus age na vida das pessoas. Desejamos para cada professor uma aula que dê a você, meu caro professor, o sentimento de prazer e de alegria de ter contribuído para a vida espiritual dos seus alunos. Que Deus lhe abençoe copiosamente. CPAD, a editora da Escola Dominical.